Olha, se preparar para um concurso público às vezes parece uma montanha impossível de escalar, né? Mas e se existisse um método, um verdadeiro mapa para chegar lá no topo? É isso que a gente vai ver aqui. Vamos mergulhar nas estratégias do Alexandre Meirelles, que é um dos maiores especialistas no assunto, e entender como transformar todo aquele esforço em aprovação de verdade. E tudo que a gente vai conversar aqui vem deste livro, que é, basicamente, o Manual de Sobrevivência do Concurseiro. O legal é que as técnicas que vamos explorar não são, sabe, achismos. São estratégias que já foram testadas e aprovadas por milhares e milhares de candidatos que conseguiram a tão sonhada vaga. Então vamos lá? Vamos fundo nisso! E aí vem a pergunta que vale ouro, né? Como é que a gente transforma horas e mais horas de estudo em sucesso na hora da prova? Porque, no fim das contas, a questão não é só a quantidade de horas que se estuda, mas sim como esse tempo é aproveitado. A resposta, na verdade, está no método que consegue alinhar tudo: o cérebro, o corpo e o tempo, tudo apontando para um único alvo: a aprovação. Então, o nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, a gente prepara o terreno, a base para tudo. Depois, a gente aprende a ler do jeito certo, com o método ERA. Aí, vamos ver como não esquecer o que foi estudado. Em seguida, como organizar a bagunça toda com um ciclo de estudos. E, por último, aquele sprint final. É um passo a passo bem estruturado. Certo. Primeiro ponto. Antes de pensar em abrir um livro sequer, a preparação já começou. O sucesso é como uma casa. Precisa de uma fundação sólida. E essa fundação envolve duas coisas: o ambiente em volta e, claro, o combustível que a gente dá para o nosso cérebro. E olha, isso aqui pode até parecer um detalhe bobo, mas o impacto no rendimento é gigante. Pensa comigo. Uma mesa toda bagunçada cria um ruído visual. É muita informação para o cérebro processar, e isso drena a energia que deveria ir para o estudo. A postura também é chave. Não é só para não ter dor nas costas, não. Sentar direito melhora a circulação, e isso leva mais oxigênio para o cérebro funcionar a todo vapor. Estudar na cama. Péssima ideia. O cérebro fica confuso. Ele não sabe se é hora de dormir ou de focar, e acaba não fazendo nenhum dos dois direito. O nosso cérebro é tipo um carro de Fórmula 1. Ele precisa do combustível certo para render bem. Comida com muito açúcar ou fritura dá aquele pico de energia e depois uma queda brusca, horrível para a concentração. Por isso, a dica da barra de cereal no dia da prova é tão boa, porque ela libera energia aos pouquinhos, de forma constante. E a atividade física? Pensa numa curva em formato de U de cabeça para baixo. Pouco exercício não ajuda tanto, mas exercício demais também atrapalha o aprendizado. O segredo é o equilíbrio, principalmente com exercícios aeróbicos. Beleza, agora a gente entra na parte que muda o jogo. Como parar de ser um leitor passivo e se tornar alguém que aprende ativamente. É aqui que entra o método ERA, que é basicamente uma estrutura para a gente espremer até a última gota de conhecimento de qualquer material. Cada uma dessas etapas tem uma razão de ser, tá? A exploração é como dar uma olhada no mapa antes de começar a trilha. O estudo, bom, aí é a caminhada em si, o mergulho profundo. A revisão é aquela paradinha logo depois para ter certeza que a gente não esqueceu nada importante do caminho. E a avaliação, essa é a prova de fogo. Ela força o cérebro a buscar informação lá dentro, e é exatamente esse esforço que faz a gente memorizar de verdade. E aqui está o pulo do gato, a tal da lembrança ativa, ou active recall. A ideia é simples. Em vez de só ler e absorver passivamente, a pessoa se torna ativa no processo. Lê um parágrafo, para e se pergunta: tá, o que eu acabei de ler? Qual é a ideia principal aqui? Ou então, como isso se liga com aquela outra matéria? Parece uma coisinha boba, mas essa mudança de hábito transforma a leitura numa conversa com o livro. E isso fortalece a memória de um jeito incrível. Sabe aquela sensação de estudar uma matéria hoje e na semana que vem olhar para ela e pensar: gente, eu nunca vi isso na vida? Pois é, todo mundo passa por isso. E a boa notícia é que existe uma explicação científica para isso. Entender como o nosso cérebro esquece as coisas é o primeiro passo para a gente conseguir lutar contra isso. Essa é a famosa curva do esquecimento. O que ela mostra é que se a gente não fizer nada para reforçar o que aprendeu, a nossa memória cai. E não é uma quedinha suave, não. É uma queda vertiginosa. É quase como despencar de um penhasco. E só para ter uma noção do tamanho do estrago, esse número aí, 41,8%, é a média do que a gente esquece em 20 minutos. É isso mesmo, 20 minutos. Quase metade do esforço vai pro ralo em menos tempo do que um episódio daquela série que tá todo mundo assistindo. É assustador, né?
E é aqui que a gente precisa mudar a forma de pensar. A luta contra o esquecimento não se vence estudando mais e mais horas, na força bruta. Se vence com inteligência. A grande chave é saber como interromper essa queda livre da memória com revisões feitas nos momentos certos. Tá, mas como se faz isso na prática? O esquema é mais ou menos este. Repara como o tempo de cada revisão vai diminuindo. A primeira, feita em até 24 horas, é a mais importante de todas. É ela que começa a brecar a queda. As outras, que vêm depois, vão fortalecendo o caminho no cérebro, tirando a informação daquela memória de curto prazo e gravando ela na memória de longo prazo. É assim que o conhecimento fica de verdade. Ok, mas com tanta matéria diferente, como é que se organiza essa rotina? A maioria das pessoas tenta usar aquele quadro de horários fixos, sabe? Segunda de manhã, português, de tarde, direito. Só que aí acontece o imprevisto e, pronto, o plano todo vai por água abaixo. O ciclo de estudos é uma solução muito, mas muito mais inteligente e flexível para isso. A grande sacada do ciclo é que ele é fluido. Aconteceu um problema e não deu para estudar hoje à tarde? Sem estresse. Amanhã é só continuar exatamente de onde parou no ciclo. Isso acaba com aquela culpa, com aquele desespero de ter um cronograma todo furado. E o melhor, garante que nenhuma matéria fique esquecida lá no canto, o que, no fundo, também ajuda a revisar tudo de tempos em tempos. Olha só esse exemplo. Não faz a menor diferença se alguém leva 3, 4 ou 5 dias para completar essas 24 horas de estudo. O que importa é seguir a ordem. Digamos que na terça-noite o estudo parou em Direito Administrativo. Na quarta de manhã, qual a próxima matéria? Português. E assim vai. É simples, é contínuo e, o mais importante, funciona que é uma beleza. Certo. Chegou o momento. O edital saiu e agora? Agora o jogo muda. O ritmo acelera, a pressão aumenta muito. A estratégia a partir daqui tem que ser cirúrgica. É hora de pensar em performance máxima. Esse é o tiro de largada da corrida final. Todo aquele trabalho de base, toda a preparação, foi para chegar nesse ponto com força. A partir de agora, cada dia, cada hora, cada minuto conta. E conta muito. E nesse período, a organização tem que ser mais rígida do que nunca. O edital deixa de ser só um documento e se transforma no mapa do tesouro. Ele dita cada passo. É super importante também conversar com a família, com os amigos, para eles entenderem que a intensidade aumentou. É como criar uma bolha de foco. Até o método de estudo muda. Aquele ciclo mais flexível dá lugar a um controle bem mais detalhado de horas por matéria para garantir que nada do edital fique para trás. E no fim de tudo, o que decide o jogo é isso aqui. A preparação técnica, o conhecimento, claro que são essenciais, mas a mentalidade na hora H, isso é o que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Chegar para a prova com uma cabeça de vencedor é ter confiança no método que foi seguido, é saber controlar a ansiedade e entender que a aprovação não é sorte, é a consequência lógica de um trabalho bem feito. É a mentalidade de quem não conta com a sorte, porque confia na própria preparação. Então, a gente passou pela base, pelas técnicas, pela estratégia. Ficou claro que sucesso em concurso não é mágica, não é genialidade, é método. É consistência. A pergunta que fica no ar é: de tudo isso que a gente viu, qual dessas ferramentas pode ser o primeiro passo para mudar o jogo de um candidato, começando agora mesmo?